O modelo teológico de Hebreus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos estudando um dos artigos do livro A Luz de Hebreus, mais especificamente o artigo de número 5, escrito por William Johnson, cujo título é Contaminação, Purificação e Hebreus 9, 23. Então assim, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a segunda parte do artigo que o William Johnson escreveu a respeito deste tema. Essa segunda parte vai ser dividida em 4 vídeos e aí a gente vai entrar na terceira parte, que é a parte final da análise deste artigo. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira divisão, nós vamos falar de um tema que William Johnson chamou de unidade teológica de conceitos. Mas eu achei que esse nome ia ficar assim um pouco complicado para algumas pessoas entenderem de antemão e se sentirem curiosas de ir atrás disso, e eu coloquei de uma forma mais simplificada, tá bom? É a ideia, assim, do modelo teológico da carta aos Hebreus, e vocês vão entender claramente por que eu coloquei esse título em relação ao ponto que nós vamos tratar nesse momento. Então, William Johnson, ele escreve o seguinte: o conjunto de ideias associadas com os termos contaminação, sangue e purificação representam uma unidade lógica e teológica. Essas ideias não devem ser simplificadas ou traduzidas no intuito de constituírem outro pacote teológico de termos, que podem nos ser mais familiares ou mais facilmente acessíveis para a compreensão. Quando os hebreus descrevem o dilema humano da contaminação, por exemplo, o problema não é a ausência de justiça perante a lei, tampouco é uma dívida que temos de forma a buscarmos o perdão, menos ainda o desejo de um escravo que tenha liberdade como a bênção suprema. Não. Contaminação aponta para a mancha, o borrão, a corrupção do indivíduo. Então o que o William Johnson está trazendo à luz aqui, nessa primeira argumentação, é que as ideias de contaminação, purificação através do sangue representam uma unidade lógica e teológica. Por que precisamos do sangue para nos purificar? Porque estamos contaminados. Como conseguimos purificação da contaminação? Pelo sangue. E assim por diante você vai trabalhando os contextos e os conceitos e você vai percebendo que entre eles existe uma conexão lógica e teológica. Aí ele fala o seguinte, que essas ideias da contaminação, da purificação e do sangue não devem ser simplificadas para tornar a coisa assim mais fácil de ser entendida, de acordo com as discussões teológicas ou filosóficas que as pessoas estão mais acostumadas. Tudo isso aqui na mentalidade hebraica, que é de onde tudo isso aqui vem, é um pouco mais profundo e mais complicado do que inclusive a maioria das igrejas e dos cristãos geralmente gasta tempo assim compreendendo. Por exemplo, quando você pede para as pessoas descreverem o problema, o dilema da natureza humana ou da vida humana diante de Deus, muitas pessoas dizem, o nosso problema é que Deus tem uma lei e nós não temos justiça perfeita diante dessa lei. Ok, isso é verdade. Agora, essa não é a única verdade. Imagine que existem verdades mais profundas. Por que nós não somos perfeitos diante da lei? Porque estamos contaminados por uma coisa mais profunda. E aí a noção do pecado não somente como uma desconformidade com a lei, mas como uma própria característica da essência e da natureza humana. Você percebe que a contaminação é uma coisa mais profunda do que esse mero problema, entre aspas, legalístico, né? Vou chamá-lo assim, em termos legais da lei de Deus de uma forma específica. Também não é um simples problema que nós temos uma dívida e queremos ser perdoados dessa dívida. Então eu te devo 50 milhões de reais. Você é tão rico, você tem tantos bilhões de reais na sua conta que você diz para mim, Ezequiel, eu perdoo essa dívida. Ufa, eu respiro aliviado. O problema da condição humana é muito mais complexo do que isso.
Apesar de a gente poder trabalhar essa noção de que nós temos uma dívida com Deus que é impagável e Ele nos perdoa, e isso traz paz, isso traz alívio, isso traz alegria, felicidade, etc., tudo isso é verdade, mas o problema da contaminação do pecado é uma coisa mais complexa. Por que eu adquiri essa dívida? Porque eu sou contaminado, sujo, imundo, pecador e etc. Depois também o nosso problema não é uma mera questão que nós não temos liberdade, estamos presos. Então se você nos libertar da nossa cadeia, resolveu o problema da humanidade. Também não, esse não é o problema. Às vezes você pode ser liberto de várias cadeias e não saber o que fazer com a tua liberdade, porque você ainda é uma pessoa essencialmente contaminada. Então essa argumentação que eu estou explicando para você aqui, tem que dizer assim, com o fato de que é o seguinte, o problema que está posto numa teologia da contaminação dentro da mentalidade do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus do Novo Testamento, é uma questão mais essencial, que lida com a própria corrupção do indivíduo, do ser humano. E aí ele continua essa argumentação dizendo o seguinte: não se é salvo da contaminação, assim como não se é perdoado, reconciliado ou justificado. Se alguém está contaminado, a mancha deve ser limpa, a corrupção deve ser tirada. E argumenta o autor de Hebreus o meio pelo qual é alcançada a purificação. É o sangue. O sangue do próprio Cristo, o agente purificador por excelência. Porque veja só que questão interessante aqui. O problema da contaminação não é resolvido tal qual o problema do perdão, da reconciliação ou da justificação. Pensa no seguinte: se o nosso problema é desobediência à lei, simplesmente, basta passarmos a obedecer à lei e o problema estará resolvido. Ah, eu adulterava, não adultero mais? Ponto, não sou mais pecador, não estou mais contaminado, não tenho mais problema nenhum. Se um dia houve algum problema, esse problema já foi superado e acabou. Porque agora eu não sou mais adúltero, eu não tenho mais uma amante, agora eu estou sendo fiel à minha esposa daqui por diante e aí larguei as minhas amantes para lá. Resolveu o problema, não resolveu? Ok, do ponto de vista do cumprimento da lei, uma situação como essa pode, de fato, estar resolvida. Mas e o problema da contaminação essencial que conduz ao adultério, à malícia, à vaidade, o orgulho e etc.? É isso que William Johnson está tentando nos argumentar aqui e deixar isso claro, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma dívida, agora eu sou perdoado, acabou o problema, não tem mais problema nenhum. Não. O perdão de uma dívida não me torna alguém diferente do que eu sou na minha essência. Então, se eu adquirir uma dívida porque eu sou desonesto e pego o dinheiro e que eu não vou pagar e eu dou calote nas pessoas, esse problema não é resolvido porque alguém perdoa a minha dívida. É isso que ele está dizendo aqui. Então, entenda o seguinte: esses conceitos teológicos de perdão, reconciliação ou justificação, eles são verdadeiros e importantes, mas não é exatamente disso que nós estamos tratando quando estamos falando do conceito de contaminação e purificação na carta aos Hebreus, que inclusive está centrado no sangue de Cristo, que é a única coisa que pode purificar de fato e de verdade. Aí ele continua o artigo dizendo assim: de fato, estudos da literatura religiosa e dos hábitos da humanidade demonstram a natureza fundamental do retrato da condição do ser humano e o meio provido por Deus para a sua restauração, como apresentado no livro de Hebreus. Conforme estudiosos como, por exemplo, Paul Ricoeur, demonstraram o mais pleno reconhecimento da nossa condição pecaminosa, nosso senso da queda é expresso de forma simplificado pela declaração: eu sou imundo, sujo, uma declaração que clama por um remédio que cure esse mal. Tal reconhecimento está profundamente arraigado na mente humana, e podemos vê-lo exteriorizado em hinos, como, por exemplo, por um pecador qual eu, ou alvo mais que a neve. Mas, mesmo contextos seculares mostram sua persistência, apesar da educação e psicologia modernas, por meio de expressões inconscientes tais como política suja, pano sujo, piadas sujas. O que o William Johnson está argumentando aqui é que é o seguinte, que toda esta problemática da contaminação como algo essencial da natureza humana é fato, né?
que as culturas, as religiões, as filosofias, as pessoas pensam nessas coisas. E essas coisas estão expressas na nossa forma de entender a nós mesmos e as coisas ao nosso redor. Então, como é que nós experimentamos o senso da queda e nos sentindo sujos, imundos, pecadores? Essa é a ideia da contaminação. E isso, mesmo quando, por exemplo, você tem hoje uma educação moderna para tentar renegar esses conceitos de queda, de culpa, de pecado, como conceitos atrasados dos religiosos da Idade Média, que é a Idade das Trevas, essas coisas persistem no vocabulário das pessoas, né? Quando a gente, por exemplo, fala da política podre que existe no Brasil, por exemplo. Nós somos uma sociedade secularizada, nós somos uma sociedade já aí, muitas vezes pós-cristã, e ainda assim essa questão de sujeira moral permanece no nosso imaginário, e a gente se indigna em relação a isso e tudo mais. E basicamente o William Johnson ele está dizendo como que é arraigada esta questão da compreensão da contaminação do ser humano. Aí ele vai dizer que, diante disso, o ser humano busca respostas e para entender a sua própria situação e expressa isso nos hinos que canta no contexto da igreja e nos vocabulários que usa no contexto da política, no contexto da sociedade e etc. E ele continua dizendo o seguinte: dada a eminência da lei em muitos contextos teológicos, não é de se surpreender que o padrão contaminação, sangue e purificação tenha sido ignorado. Concentrar-se na lei conduz logicamente para o modelo de uma corte judicial. Deus é o juiz, a humanidade está no banco dos réus e é culpada, e o apelo é por absolvição. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que o paradigma legal, especialmente, vamos pensar assim, romano e depois, né, norte-americano e etc., ele muitas vezes obscurece um paradigma, que seria o modelo teológico da Carta aos Hebreus, que é construído sobre o santuário lá do povo de Israel do Antigo Testamento, que era construído sobre os temas da contaminação e da purificação mediante o sangue. Então, quando a gente se concentra num modelo do tribunal, muitas vezes a gente perde o modelo do santuário de vista. Essa é uma das razões da dificuldade de algumas pessoas apreciarem e entenderem a Carta aos Hebreus. Porque elas relegam todo aquele sistema do Antigo Testamento a coisas absolutamente atrasadas e ultrapassadas e irrelevantes, não conhecem profundamente a dinâmica do santuário e muitas vezes então não conseguem entender a riqueza da argumentação do autor da Carta aos Hebreus, que constrói toda a sua ideia com base neste modelo de teologia. E aí, o último parágrafo desta sessão diz assim: nós não denegrimos a importância do modelo legal e dos modelos teológicos desenvolvidos a partir dele, mas é necessário chamar a atenção para o fato de que o modelo da corte judicial, embora válido, é uma das maneiras como o dilema humano e o trabalho de Cristo para solucioná-lo são apresentados nas Sagradas Escrituras. Em Hebreus, o modelo da lei ou corte judicial não está presente e não deveria ser considerado importante, nem colocado em destaque. Para entendermos Hebreus, devemos permitir que os argumentos se revelem por si mesmos, em seus próprios termos, à medida que o Espírito Santo ilumina nossa mente hoje. Olha que questão interessante que ele está começando a trazer aqui. Ele diz o seguinte: quando a gente fala que o modelo judicial não é o modelo de Hebreus, a gente não está fazendo nenhuma crítica ao modelo judicial. O modelo judicial está presente na Bíblia, em muitos contextos, em muitos momentos, entretanto, não especificamente ou de uma forma primordial ou prioritária na Carta aos Hebreus, cujo fundamento reside no ritual do santuário, ok? Porque para a gente entender, então, a Carta aos Hebreus, a gente precisa entender isso. A gente precisa voltar para o santuário e não tentar impor paradigmas teológicos externos à própria carta para tentar entendê-la, que é, por exemplo, o paradigma da corte judicial. Inclusive, essa é uma das razões da dificuldade, por exemplo, de um modelo calvinista entender a dinâmica em Hebreus a respeito da apostasia, por exemplo, ou da possibilidade de apostasia. As explicações calvinistas para a apostasia em Hebreus são estapafúrdias. Você vê que eles estão tentando fugir do dilema evidente que está posto no texto. Por quê? Porque todo o sistema teológico no qual eles raciocinam, que é muito mais centrado numa
corte de justiça não funciona perfeitamente no contexto do ritual do santuário, que é uma questão muito mais dinâmica, complexa e interessante. Veja que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, não é coisa que o William Johnson coloca, mas eu vou explicar isso para você. No santuário terrestre, como é que acontecia a coisa? Você fazia o sacrifício do animal e oferecia pelo seu pecado durante um determinado momento do ano. Depois, lá no final do ano, havia o dia da expiação, quando você deveria estar contrito por aqueles pecados que você cometeu e etc. Mas veja bem, já não estava perdoado o pecado? Por que eu ainda teria que estar contrito no dia da expiação que acontecia no final do ano litúrgico de Israel? Dentro de um paradigma onde tudo está resolvido no primeiro sacrifício, isso não faz sentido. Para que precisa de um sacrifício no dia da expiação se eu já fiz um sacrifício anterior? E isso é uma coisa interessante, porque esse paradigma que você tem que confirmar aquilo que você fez antes, ele é um paradigma diferente deste paradigma da Corte de Justiça. Se a Justiça deu um decreto lá, você é inocente ou culpado, acabou. É como se não tivesse apelação. Agora, no contexto do santuário, não. Você tem vamos pensar assim, uma primeira relação com Deus mediante o sacrifício, e você deve confirmar isso no dia da expiação, e assim você vê que é um paradigma diferente. E muitas vezes, se você não levar isso em conta, algumas coisas vão ficar sem ser entendidas na carta aos Hebreus, ok? Então, esse primeiro momento, é interessante a gente entender isso. O modelo conceitual do santuário é absolutamente presente em Hebreus e ele vai ser melhor explicado no próximo vídeo.